Opa, boa noite, estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Pronto. Opa, Camila já entrou. Já vou te convidar, Camila, pra gente começar. Deixa eu só mandar a live aqui para algumas pessoas. Bom, esse é um quadro. A galera tá chegando. Boa noite, gente. Esse é o quadro do Live Inspira, né? Que a cada mês eu tento trazer aqui referências da fisioterapia, onde eles compartilham um pouquinho da sua história, das suas dificuldades, dos seus insights, enfim, do seu dia a dia, para a gente poder se inspirar mesmo, né? A ideia é sempre trazer pessoas que são referência na nossa área e que a gente sempre olha, né, como se fosse algo muito distante, que não vai dar certo, que nunca vai conseguir. E, na verdade, a gente pode sim modelar, a gente pode sim aprender com eles como é que foi, aprender a crescer cada vez mais, a ter mais resiliência. E, assim, ir galgando, né, aos pouquinhos o seu espaço no mercado de trabalho. Às vezes, o que falta é uma palavra amiga, né, uma sacada diferente. E é para isso que a gente está aqui hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, que é a Camila Torriani, que é uma fisioterapeuta, ela é especialista na área de fisioterapia neurofuncional. Ela tem doutorado em ciências, tem pós-doutorado lá na Califórnia, né? Estava lá até pouco tempo, ela vai compartilhar um pouquinho disso tudo com a gente. É orientadora, é professora lá da USP, também é coordenadora do GEP Neuro, que também é um grupo de estudo lá da USP também. Enfim, é uma pessoa... ainda é instrutora dos cursos, né, do curso de Bobat, enfim. É uma pessoa que eu estou extremamente honrada em estar aqui, em poder conversar um pouquinho com ela. Enfim, vamos lá. Camila, seja muito bem-vinda no seu convite. Entra aí para a gente conversar um pouquinho. Boa noite! Olá, Tudo bom, Camila? tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Tô aqui Ai, procurando um filtro um bom aí. Aí filtro tá ótimo aí. maravilhoso. Ai, gente, que prazer, Camila. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar o nosso papo mesmo, que eu acho que é algo bem leve, né? Eu acredito que a Live Inspira ela tem que ser algo leve para que as pessoas consigam acessar esse conteúdo de forma muito tranquila. Eu queria muito te agradecer, né, por se disponibilizar, né, por tirar um tempinho do seu tempo para compartilhar um pouco da sua história, um pouco das suas experiências, né? Porque a gente sempre fica, né? Eu estava falando um pouco disso antes. A gente sempre fica olhando para as nossas referências, né? E sonhando naquele dia. E depois a gente, mas eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo. E eu fui professora de faculdade por 5 anos. E eu sempre via isso nos olhinhos, sabe, dos meus alunos, assim, dizer, mas não dá para mim. Isso é porque é fulano, é Fucuda, é Camila, é Ana Maria. Só que são pessoas, né? Eu já conversei aqui com o Gustavo Pilon, já conversei com a Arivan Gomes, que são caras maravilhosos também, a Aline Manta. E todos eles falam muito que é uma construção, né? Então, Uhum. muitíssimo obrigada por aceitar, por compartilhar um pouquinho aqui do seu tempo com a gente, tá? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, uma delícia. Fazia tempo que eu não fazia live, estava meio enferrujada das lives, até é um prazer. Ainda mais quando elas são assim mais leves e um bate-papo, é sempre muito gostoso Ah, manter essa comunicação, conhecer gente nova e ver pessoas bacanas aqui, ó, Ana Maria prestigiando a gente. Você ai, acha? gente, isso é uma Isso honra, é né? uma E eu honra. fiz uma live com ela no início, não, no final do mês passado, e aí o papo foi tão bom, e ela fez, não, Bianca, você tem que voltar. E a gente tem uma live programada no perfil dela também, semana que vem, pra gente conversar, a gente continuar conversando, né, Ana? Mas é um Que prazer tê-la bacana. aqui, tá? Que bom. Ó, Mas, avisa o povo aí, ó, para clicar na setinha aqui, ó, isso, e compartilhar no aviãozinho aqui que a gente está
ao vivo, assim mais pessoas podem vir aproveitar desse bate-papo e de repente Perfeito. construir e aprender alguma coisa aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Bianca. Pois é, manda aí para uma amiga, para duas amigas, para três amigas, para o grupo todo de estudo, quem sabe? Manda aí todo mundo entrar, porque não é todo dia que a gente vai conversar com Camila. E assim, Camila, antes de você falar, eu tenho consumido muito seu conteúdo. Eu não sou muito da área de neuro, mas eu tenho consumido seu conteúdo porque eu acho que é fantástico. E eu acho que conteúdo bom a gente tem que compartilhar. Mas quando a gente tem acesso a pessoas assim como a gente está tendo a você, cara, isso é de um prestígio, a gente tem que compartilhar. Então manda para todo mundo, manda para geral aí, gente, pelo amor de Deus. Ai, adoro, adoro. Ai, Camila, começa se apresentando. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha aqui sua, mas me fala um pouco. Na verdade, não se precisa de uma apresentação, mas se apresente, por favor. O que é que você faz? Enfim, por Enfim. favor. Ai, tô vendo uns ex-alunos tão queridos aqui. Sejam bem-vindos, meus queridos. Então, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2000. Sempre gostei de neuro, desde a faculdade, neuro me encantou, assim, neuroanatomia, neurofisiologia. Quando entrou na aplicada, eu saquei que aquela era a minha vibe, assim, eu curtia, né? Naquela época a gente não tinha nada muito forte, não na minha faculdade, eu me formei na Unicid, com muito orgulho, foi uma faculdade ótima, era integral, a gente passava o dia na faculdade, assim, eu vivi muito intensamente essa coisa de estudar e estar na faculdade, mas a gente não tinha tão forte essa coisa da pesquisa, nem tinha iniciação científica, não tinha programa de pós-graduação, era uma outra época, né? Então, na época da faculdade, eu aproveitei mais para me engajar assim com centro acadêmico, né? Eu me engajar mais com as pessoas. Eu estagiei em vários lugares. Eu fiz um monte de simpósios, congressinhos, congressões, aquelas coisas. E aí eu já fui tendo uma ideia assim, falei, acho que eu gosto desse negócio da neuro. Eu fui já me Massa. antecipando a área assim. Mas não me impediu de fazer outras formações ou outras métodos de tratamento, de De ter treinamento. curiosidade, né? Eu sempre me aventurei assim nas áreas não exatamente relacionadas a neuro. E eu acho que isso trouxe um diferencial Enorme. sensacional assim para mim, né? Eu fiz a formação em GDS depois que eu me formei, eu fiz RPG, eu fiz Mulligan, eu fiz Maitland. Você pensa, Que caramba, mas maravilhoso. você usa isso, né? É. Pois eu já usei algumas coisas, mas é claro que você vai dando uma limpada, Lógico. mas me abriu tanto os olhos para ter uma visão ampla, para olhar sobre vários prismas, várias perspectivas. Da minha formação, Bianca, acho que também é bem importante falar que eu me formei e um ano depois estava dando aula. Que Então eu maravilhosa. aprendi a dar aula dando, sabe aquela coisa? Eu Entendi. Na não tive um prática mesmo, né? preparo. Só que eu tive tanta sorte, eu fui tão assim abençoada que eu numa época que era muito ainda o crescimento da fisioterapia muito grande, a gente tinha uma disciplina na neuro, a gente dividia com 3 professores. Então, eu tive a chance de dividir disciplinas com professores super experientes. Então, eu aprendi com gente muito Entendi. boa e gente muito generosa que falava: não, vem aqui, ó, nessa situação a gente faz assim, com um aluno assim a gente faz assado. Eu fui meio que essa aula você nunca deu, eu vou Foi dar, sendo você presta moldado. atenção, no semestre que vem você dá. Sabe aquela coisa? Foi tão massa isso para mim, assim, eu aprendi a dar aula com os meus colegas, eu aprendi e me inspirei em muita gente boa, sabe? E dei aula uns 4, 5 anos, até que eu pensei, ai, acho que agora acho que eu vou ter que de Agora, verdade me formar e me capacitar, né, para isso. E aí que eu fui fazer mestrado. Então, na verdade, eu já tinha 6 anos de prática clínica, eu já tinha 5 anos quase de docência. Então, quando eu entrei no mestrado, de um certo modo, era diferente da maioria dos meus colegas, porque eu já tinha experiência profissional, né? E, em contrapartida, também eu não era bolsista, eu não estava lá o dia inteiro no laboratório. entendi. Se perde e se ganha, né? Aquela balança sempre, né? Sempre Os assim, pós né? e os contra.
eu não ia deixar o meu trabalho, eu adorava o que eu fazia, adorava dar aula, Uhum. e aliás, eu estava falando no mestrado porque eu adorava dar aula na minha construção, né, na minha lógica. Então, na balança, claro que eu não fui aquela pós-graduanda exemplar, né? Em termos de produção, em termos de tempo no laboratório. Minha Maravilhoso. orientadora não me amou como amou os outros que estavam lá. Mas eu acho que um aluno também mais maduro, com mais Sim, experiência, com mais vezes, que traz também uma outra um outro contribuição para o olhar, né? laboratório. Então eu me vi mais nesse contexto, assim, né? Daí eu fiz o mestrado, qualifiquei, passei direto para o doutorado, fiz o doutorado, terminei o doutorado em 2010. E logo abri um concurso lá na EFE, né, na onde eu fiz a minha pós-graduação. E o concurso era comportamento motor em neurologia, né, em neurofuncional. Eu falei, nossa, gente, mas se não for aqui, não sei onde vai ser. Vou prestar, né? Então foi o primeiro concurso que eu prestei. E passei. E desde lá, desde então, sou professora na Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte, e tenho uma relação super próxima com a educação física e adoro estar lá nesse sentido, porque eu sou uma profissional melhor do ponto de Uhum, vista da prática e do ponto de vista da construção do meu raciocínio científico e das minhas linhas de pesquisa por estar lá. uhum. Fez muita Massa. diferença para mim, assim. Ô, Camila, tu tá falando aí de uma coisa, eu tô aqui, eu fico fazendo as lives e eu fico escrevendo tudo, né? Porque eu aprendo também muito, tá, gente? Eu trago essas pessoas aqui para ajudarem os meus alunos, mas para ajudar também, vamos deixar bem claro. E aí você falou uma coisa tão importante que eu sempre bato aqui, né? Que é a questão da técnica. Que eu tenho Uhum, muitos alunos, eu acredito que muitos estudantes também pensam muito nisso, tipo, eu tenho que fazer muito curso, e fica nessa coisa de muito curso. E eu queria que você falasse o quanto isso realmente é importante, que você falou que fez várias técnicas e que isso foi extremamente uhum, importante, de estar na educação física para poder ampliar o olhar, mas que a uhum. gente não pode, não deve se apegar apenas a isso, né? Porque a técnica é extremamente importante, mas existem outros fatores que envolvem a profissional Camila Torriani, Ana Maria, Bianca, enfim, a carreira profissional mesmo, né? Você sabe que eu tinha muita ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então eu me Hum. formei e eu era muito ansiosa, como muitos dos nossos alunos se formam e se sentem ainda um pouco vazios, né? Nossa, mas agora eu tô no Sim. mundo, só que eu ainda não me sinto preenchido, ou seja, ainda não me sinto autônomo, autossuficiente, ou até me sinto autônomo, mas não tenho os conhecimentos que eu sinto que eu precisaria ter para Para poder seguir para a botar. vida profissional. Então, nos primeiros 2, 3 anos de formada, eu fiz muitos cursos de formação, encavalados. E Ok. toda vez que me perguntam isso, eu falo, eu não recomendo. Por que que eu não Olha aí, recomendo? Eu galera. Abre os fiz olhos. e eu não recomendo porque eu perdi muitos daqueles por não ter conseguido ter um tempo para aquela formação, dar a devida prioridade não é só uma questão de fazer curso, gente. A gente não faz curso para ter mais um curso no currículo. Não é essa a Perfeito. ideia, né? A ideia é você fazer um curso, muitas vezes se preparar para ele antes, né? Muitos cursos te Uhum. dão material anterior, então você já vira sua mente para entrar naquele modo. Já vai Aí você preparando, né? já vai preparando. Aí você faz o curso. Aí depois você tem um tempo para absorver as referências recomendadas, reler, assistir os vídeos, atender os pacientes, praticar, ter dúvidas, ver resultados, não ver resultados, Uhum. refletir. Aí você volta de novo para o instrutor, ou você volta para um outro módulo, ou você vai ter a possibilidade de trocar com aqueles colegas que fizeram o curso com você. Isso faz você, de fato, absorver. Né? Então tem uma diferença Uhum. muito grande entre fazer um Perfeito. curso e tê-lo na sua formação e Perfeito. efetivamente incorporar na sua matriz celular aquela, Tipo, aquela entrar mesmo, forma né? de pensar.
Então, eu tenho Perfeito. incorporadas aqueles métodos, aquelas técnicas que passaram a ser tipo minha filosofia de trabalho, que eu tive Perfeito. possibilidade de praticar muito mais. Tem outras que eu lembro vagamente, mas se eu Uhum, tiver que falar sobre aquilo, eu tenho que estudar de novo, porque elas não uhum, entraram exatamente na minha perfeito. formação. Me ajudaram a fazer networking, a conhecer gente, a ter referências de literatura, ok. Mas não o suficiente para eu pagar um investimento Sim, sabe, num curso de sim, formação. Então, eu uhum. acho que há de haver um preparo pré, durante e E pós você pós. escolher destinar o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, e o seu Perfeito. dinheiro, que é um bem absolutamente precioso que você deveria preservá-lo, quando você Sim, escolhe destinar esses dois construtos importantes da tua vida num determinado conhecimento, num determinado aprendizado. Né? Então tem que haver perfeito. uma preparação, eu acho. Perfeito, e eu gosto sempre de bater nesse ponto, sabe, Camila? Eu tive uma aluna uma vez que ela fazia todos os cursos possíveis, tipo, eu era a louca do curso, sabe? Ela fazia um curso aqui, outro ali, e ela não conseguia destravar, ela não conseguia ter pacientes buscando ela não conseguia, né? Ela não Uhum. conseguia, tava começar a ficar frustrada, naquela zona de tipo, meu Deus, mas eu faço tanta coisa, eu busco tanta coisa, É. e não consigo sair do lugar. E aí eu comecei a conversar com ela, ela tava assim meio que com obesidade mental. Ela tinha tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo, que ela não conseguia tirar Organizar. daqui e botar no papel e organizar. Então Mas tem que ter tem um um. cuidado enorme com isso. E eu também acho que tem uma coisa que é fundamental antes do aluno ou recém-formado ir com aquela ânsia de buscar formações. Tem um preparo que é a base, é assim a foundation da gente. Isso tem que ser bom antes de você ir Perfeito. para qualquer curso, entendeu? Top. Então eu acho que se for para investir em alguma coisa, eu acho que tem que investir em cinesiologia, em biomecânica, Perfeito. em é, fisiologia do exercício, parâmetros para prescrição de exercício, cinesioterapia. Gente, o que é foundation? Qual que é a base da gente? A Não é própria o raio anatomia, da né? não é? Articulação e tal. Então, eu acho que às vezes a gente se perde Perfeito. com as minúcias e com os detalhes e está deixando de construir uma base sólida. Para mim, o profissional que tem essa base sólida, ele está pronto. Ele está Perfeito. pronto. Aí ele vai Perfeito. refinar, aí ele vai, de acordo com as evidências, de acordo com a população que ele trabalha, de acordo com o nicho que ele vai. Porque eu vou te ser sincera, eu recém-formada, eu atendia aonde tipo, o paciente estivesse em São Paulo. Se ele estivesse em Alphaville, na Zona Leste, eu ia com o meu uninho até a casa dele e atendia. E atendia de tudo. Atendia até fibromialgia, osteoartrite. Tudo. Mas tão logo eu pude, vou te dizer, um ano depois, eu já não atendia mais fibromialgia. Gente, não é pra E, mim, desculpa, e entendeu? isso tem super a ver com você É, fazer sacrifícios temporários para ter benefícios a longo prazo, né? E é. isso é outra coisa completamente diferente, né? E foi bem rápido isso. Então, rapidamente, e mesmo criança, é neuropediatria? Não é comigo. Eu não atendo criança. Então, você vai definindo, e eu defini muito rapidamente. Acho que no primeiro ano, assim, de formada, eu já, peraí, eu não vou para Conchinchina. Não, eu não vou. Eu vou ter que indicar para alguém. Eu vou no meu Uhum. território. O máximo que eu me desloco é esse tanto. E também não vou pegar condições de saúde que estão fora das minhas possibilidades ou da minha formação. Porque Uhum. a ideia, eu acho, da gente dar o melhor, da gente oferecer o melhor e se tornar especializado, implica em definir Perfeito. exatamente qual é o Perfeito. nicho que você deseja atuar, mesmo que isso te restrinja um pouquinho seus Uhum. ganhos financeiros inicialmente, né? Uhum. E acho também importante essa coisa de cada vez que você investe na sua profissão, investe em formações, em qualificação, em evolução, você também reverter isso para os seus honorários, né? Para quanto custa a sua Perfeito. hora e você Uhum. valorizar. Se
se você não valorizar, quem é que Quem é que vai, vai né? valorizar, né? Pois Então, é. isso é bem importante. E isso me lembra muito daquela coisa do profissional ter, né? Que a gente sempre sai da faculdade com uma formação meio horizontal, com vários conhecimentos em várias áreas, né? A gente sai muito mais generalista da coisa. Muitas vezes a gente já gosta ali de duas, três áreas, e aí acaba que a gente, né, atende ali pacientes de uma, duas, três, ou enfim, do que aparecer. Mas depois, para a gente se tornar cada vez mais expert e reconhecido em uma coisa, Uhum, a gente precisa começar a formar aí a parte do T, né, a parte vertical, que é se aprofundar em algo que é o que você fez na parte de neuro, né? uhum, Mas me fala sem assim, dúvida. Camila, quais foram assim as principais dificuldades que você teve, né, depois que você se formou até o dia de hoje? O que é que foi mais marcante? O que é que fez mais você buscar coisas, evoluir, enfim? Quais foram essas dificuldades aí que você teve? Eu, eu, eu considero que nunca foi fácil. Eu começo Massa, daí, assim, não é adoro. fácil, nunca foi fácil, só não te contaram. Se não te contaram, eu tô te contando, né? Maravilhoso. Mas assim, eu também nunca reclamei, eu também nunca neguei trabalho e eu também nunca fiz corpo mole. Então, assim, porque é da minha característica. Então, assim, Uhum. eu demorei muito tempo, e eu não recomendo, mas eu demorei muito tempo para aprender a falar não. Então, assim, é muito difícil falar não. Quando Hum. você tá fazendo um negócio que você gosta, quando você vê que aquilo faz sentido, quando você sente prazer, e aí você começa a abraçar. Então, assim, quando eu estava no mestrado, pô, eu fazia mestrado, atendia no consultório, dava supervisão de estágio, dava disciplina, dava aula na pós-graduação de fim de semana. Tinha Gente, vida? Tinha vida? não, não, né? E ainda conseguiu se manter casada? Consegui, meu Deus, que glória Passou esse por seu essa, marido, amiga? hein? Pois é. Mas é um pouco isso, assim, sabe? Então, fácil não foi a dificuldade. Eu demorei muito tempo para aprender a administrar o meu tempo. Mas muito, eu aprendi depois de velha, depois que eu terminei o doutorado, depois que eu comecei a me sentir tão culpada que a minha lista de tarefas nunca acabava e que eu estava sempre devendo para todo Todo mundo, mundo. no trabalho, na família, no casamento, eu estou sempre devendo. Não é possível que a vida vai ser assim. Porque eu já Até estava o num final ponto do que eu estava dia. conformada que não é assim, a vida acadêmica é assim. Eu acho que é isso que eu escolhi, gente. Vamos aceitar que tá bom. Tentando convencer quem convivia comigo de Aceita que que dói aquilo menos, era o né? normal. Então, assim, foi muito difícil. Se alguém tivesse me ensinado antes, como eu tento fazer nas redes sociais, por exemplo, a minha vida Perfeito. teria sido mais fácil. Inclusive, Então eu vi foi você muito malhando essa difícil. semana, hein? Eu vi você lá fazendo, Quase todo dia. tirando tempo. Quase todo Autocuidado, dia. gente, isso é extremamente importante. Eu fui aprender depois de velha. Então, várias coisas eu fui aprender depois de velha. Inglês eu fui aprender depois de velha. Cuidar do meu corpo e da minha mente eu fui aprender depois de velha. Depois de velha é nos últimos 10 anos, tá Não é bom? Não assim. é bem velha, mas assim, é Bem. mais velha. Quero dizer, na minha época de estudante, nem de Tá. graduação, nem de pós-graduação, nem no início da minha vida profissional, eu não sabia dessas coisas. Então, isso é muito sério. Uhum. Isso é muito sério. Uhum. Porque eu prejudiquei, em muitas instâncias, a mim mesma e as pessoas ao meu redor. Os seus relacionamentos, né? E tudo que Muito, envolvia. muito. Então, é, eu digo que o profissional em início de carreira ou o estudante, se ele aprender construtos básicos de autonomia, de gestão do tempo, de produtividade, de Atividade. conhecer seu próprio corpo, Perfeito. seus próprios horários, sua própria dinâmica de funcionamento mental, né? Uhum. Se aprender a priorizar e a valorizar sobre a Perfeito. importância do cuidado com o corpo e com a mente, ele naturalmente já vai estar à frente de muitos tantos Perfeito. que choramingam porque não tem tempo de nada, que reclamam porque não conseguem se organizar, que enchem a nossa caixinha de perguntas com perguntas do tipo: faltam 10 dias para eu entregar o TCC e eu ainda não fiz Não fiz. nada, né? Então, é um pouco, ou assim, me formei, e agora o que eu faço? Então, são Uhum. coisas, elas são chocantes, mas elas mostram uma falha
Enorme. importante no âmbito familiar. São coisas que a gente aprende em casa, são coisas que a gente deveria aprender na escola, no ensino fundamental, Uhum, no ensino médio. uhum. Em última instância, você Na deveria ser faculdade. lapidado na faculdade. Lapidado na faculdade para essas coisas. No mínimo, assim. Mas não, a gente cai na vida profissional, tem que ralar, se quebrar, se estrupiar Se estrupiar. e se prejudicar para, às vezes, perceber que tem uma outra forma de fazer. Então, hoje eu sofro muito menos, né? Eu sou sou bem mais seletiva com as coisas que eu digo sim. Se eu Ai, falar que que eu honra! vou. Ah, sou bem mais. Já falei vários nãos hoje mesmo. Já falei uns 3 nãos aí Ai, que para coisas maravilhoso. que me. Sim, porque é isso, assim. Não, não vai me trazer nada a mais, vai me Uhum. onerar em tempo, vai me onerar Que em é preparo. importantíssimo E tempo, para mim, é o bem mais para valioso, mim também. né, da minha vida, assim. Então é isso. São filosofias, são pilares de vida que antes eles são incorporados e realmente aprendidos, antes o profissional se destaca. E aí Ai, sim ele tem tempo para fazer o curso tal, para se formar em uhum. tal coisa, para Perfeito. aprender a técnica tal, para comprar o equipamento tal. Porque aí é uma questão de ir se lapidando Sim, se dentro de uma base organizar. sólida, né? Eu fico muito feliz, assim, sabe, Camila, quando eu escuto vocês, né, que são referências para mim, são muito mais experientes do que eu. Eu tenho 9 anos de formada. Você tem quantos anos de formada? 20, 21, Licença, né, 21, vou amor? fazer 21. Entende? E saber que eu falo disso, inclusive hoje no meu canal do Telegram, eu falei sobre autocuidado. Porque eu acredito que um profissional, para dar o seu melhor, para vender a sua melhor versão, ele tem que estar muito bem consigo mesmo. Não adianta. E eu vejo, às vezes, colegas, né, minhas que trabalham em 2, 3 hospitais, vê o filho 2 vezes na semana. Que isso, gente? Você vai para onde assim, né? Até que ponto tá valendo a pena? Então, eu acho que são aspectos e pilares, como você falou, que fazem todo sentido. Eu fico muito, muito, muito feliz de estar contribuindo dessa forma, assim. Mas me diz uma coisa, Camila. Já alcançou sucesso? Eu alcancei realização. Sucesso eu Perfeito. não sei. Depende de como a Hum. gente mede, né? Eu acho que cada um mede sucesso de uma forma, né? O que Sim, é sim. sucesso para Bem você, entendeu? subjetivo, né? É bastante sucesso para uns retorno financeiro, para outros é satisfação pessoal, para outros é preenchimento, é significado de vida, né? Uhum, Então, uhum. assim, eu não fiquei rica? Não, adoraria, né? Ah, mas eu me sinto muito Muito realizada. bem. Eu tô Eu me perguntando sinto isso. muito realizada. Eu gosto muito do Pronto, que eu perfeito. faço. E eu Pronto, acho que as pessoas percebem isso. Porque, assim, com o certeza. fato de eu estar aqui todo dia, mas eu tô aqui todo dia porque eu adoro, é minha distração, é meu tempo livre, é meu tempo de diversão, às vezes, sabe? Aham, Muitas vezes, aliás. aham. E é um tempo em que eu me sinto tão conectada. Então, para mim, sucesso tem a Eita, ver com Camila? sentir-se útil. Camila? Eu Travou não sei dela, se deixa eu é a abrir aqui os minha comentários. internet Travou ou o sol da se é Camila, a gente? sua Falei pra mim. que tá falhando. Vocês estão Me me dá um ouvindo? retorno aí, pessoal, que para mim aqui tá dando uma falhada. Estão me ouvindo? Me deem um retorno aí, gente. Porque pra mim travou a Camila aqui. Camila? Camila? Ai, Laura tá dizendo que tá me escutando. Acho que foi a Tá dela. normal? A minha tá normal? Ai, obrigada, Pra mim Camila. ainda tá Eu aqui travada. Camila, tu me escuta? não tô vendo a Bianca. Não sei, sim, Ué, as duas? gente. Ah, então é a minha internet. Hoje a minha internet aqui foi Normal, normal, terrível. normal. Eu cancelei 2 compromissos, não Camila, consegui entrar travou o em uma teu das vídeo aqui. reuniões. Eu Pô, vou. foi Aí, ó, muito só o da chato, assim. Camila. Só da Camila, né? Ouvindo as duas. Tem gente que tá Ó, ouvindo as Camila, duas, eu tem gente que vou tá tirar ouvindo só a minha. você e Vou você continuar vem de falando. novo, tá?
Porque travou teu vídeo Tá aqui. normal, Maíra, Não filho. saiam, não Tá saiam. bom. Camila vai voltar. Ela Então tava é falando isso, que é assim, o pra momento que ela mim, fica super conectada. sucesso tem a ver Tem gente que tá ouvindo as duas, eu não com tô ouvindo. sentir-se Eu útil, vou tirar você, com Camila, e aí sentir-se você volta, realizada, tá? com Vai. fazer algo que faz sentido. Deixar a Camila voltar aqui pra gente continuar nosso papo, que ela tava falando aqui de coisas tão maravilhosas, né, gente? Peraí, deixa ela voltar. Eu tava aqui só babando, escutando. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela. Eu não tava ouvindo a Camila, nem tava vendo ela. Pra mim tava travado. Agora foi. Sou eu, Ó. Ai, voltei. voltou, vai, sim. Aí você Ai, tava. tá louco. Hoje a Ai, internet pra mim foi muito ruim. Todas as minhas mulher. atividades ficaram comprometidas, mas tudo bem, Ai, vamos lá. vamos pra frente. Então, pra Aí mim você é tá isso, dizendo que é um momento de sucesso. conexão. E sucesso vai muito na linha de sentir-se preenchida, de sentir-se Perfeito. útil. Eu acho muito vazio ter um trabalho em que você não se realiza, em que você não tem gosto por aquilo que você faz. Então, para mim é um privilégio ter escolhido uma profissão e eu fico bem na dúvida se eu me realizo porque eu sou professora. Eu acho que em grande parte eu me realizo porque eu sou professora, entende? Porque eu gosto de Entendo. me comunicar, porque eu gosto de transformar coisas mais difíceis e simplificar o raciocínio ou o pensamento, porque eu gosto de instigar as pessoas à reflexão. Então tem a ver com o ofício Perfeito. de ser professora. Eu me sinto muito Claro. realizada sendo. Que massa. E me fale, como é que você fez, assim? Porque você já tem 20 anos, não foi 21 que você 20. falou? Uhum. 20 anos de formada. Como foi que você foi construindo essa carreira assim de forma mais sólida, tá? Porque Uhum. assim, às vezes a gente fica, eu vejo muitos profissionais atirando, né? Não, agora é a onda, teve a época do RPG, aí teve a época do Bobat, teve a época do Pilates, que ainda tá aí bombando, Uhum. aí veio agora aurículo, menina, é tanta coisa, e aí vem, né? Mas a gente precisa entender que as coisas são construídas e a gente precisa ter essa base sólida que você está falando o tempo inteiro. Então, como é que você conseguiu construir assim uma carreira pensando, né, a longo prazo, enfim? Como eu te falei, eu tive bons mentores inicialmente, muito bons Massa. mentores, e mentores com características distintas, que eu acho que inclusive reflete um pouco é, quem eu me tornei. Então, eu tive uma excelente mentora para prática clínica, né? Assim, que foi a Ana Ackerman. Para mim foi, pô, a gente atendia juntas, ela me indicava paciente, eu ia no consultório dela. Ela vinha ver os meus pacientes, ela ia na faculdade às vezes ver paciente comigo. Eu aprendi demais na prática profissional com ela. Eu tive bons mentores, muito bons mentores, que me inspiraram no sentido de planejar a minha carreira docente, de planejar o mestrado, Hum, de planejar o doutorado, né? O professor Gotani, a professora Andrea Freudenheim, foram boas pessoas que me guiaram, assim, sabe? Então, eu uhum, acho que faz a diferença, porque quando a gente está muito recém-formado e muito imaturo, é difícil você fazer um planejamento de longo prazo se você não conhece perfeito. exatamente aonde você pode chegar ou o Uhum, que existe. Ainda mais há 20 anos atrás. Hoje em dia é muito claro o que existe, mas há 20 anos atrás não era. Não era claro, né? Então, é. eu tive muita sorte. Por exemplo, a professora Célia Regina Gazotti de Bessa, né? Que foi quem me contratou. Ela era coordenadora na Unicid na época e me Ah, contratou um ano depois de formada, eu e meu colega Fábio Navarro Cirilo, para montarmos um curso com ela. Ela mudou de universidade, começou um curso do zero e falou: quem eu vou trazer? Eu vou trazer esses dois aqui. que maravilha, Porque hein? ela via, acho que alguma coisa diferente na gente, ela tinha um Uhum, olhar, uma pessoa super experiente. Ela foi uma mentora também super importante. Então eu peguei uma visão mais assim de gestão, de coordenação com uma pessoa, eu peguei uma visão mais acadêmica com outra e peguei uma visão mais clínica com outra. Então eu tive muitos bons mentores para poder construir um planejamento. Então, logo nos perfeito. meus primeiros 3 anos de formada, eu já tinha um plano.
Eu quero fazer Entendi. mestrado, eu quero fazer doutorado. O que eu posso com isso? Eu quero ir para uma universidade melhor, eu quero sair das particulares, eu quero ser cientista, eu quero produzir conhecimento. Então, eu fui planejando isso. E não fiz assim, o que foi aparecendo de oportunidade, eu fui abraçando, Aham, atirando, sabe? né? Eu tinha um plano, ele saiu exatamente no tempo, foi num bom tempo, foi num tempo estimado. Eu acho que relativamente até muito mais rápido Do que eu pensava, né? do que eu pensava. Eu fiz mestrado e doutorado, porque eu fiz o doutorado direto em 4 anos, né? Eu entrei em 2006, em 2010 eu terminei. Então, Entendi. enfim, e junto com a carreira clínica, junto com a formação para virar instrutora do Bobat. Então, como eu te disse, carreira para mim sempre foi uma prioridade. Entendi, Sempre foi. entendi. Então, quando Massa. as pessoas perguntam como é isso? Priorizando. Sempre Perfeito. foi Ai, uma que linda. prioridade, entendeu? Eu sempre, Maravilhoso. e a minha família sempre soube disso. Eu sempre tive muito suporte, principalmente, inicialmente, né, antes de casar, dos meus pais. Meus pais me Uhum, financiaram horrores, assim, né, até eu poder andar com as minhas próprias pernas. Então, assim, um super incentivo. Mas uhum, mas principalmente do meu marido, no sentido assim, pode deixar que essa peteca eu seguro, vai ter uma festa de família tal, não posso, eu vou ter tal coisa. Tudo uhum. bem, a gente vê como faz, enfim. Então, acho e foi bacana porque a gente se revezou um pouco. Como eu demorei um pouco para entrar no mestrado, ele fez o dele primeiro, eu segurei a peteca, com o trabalho, com a grana, com as coisas da casa. Ele foi estudar. Depois ele voltou. Aí ele segurou a peteca, aí eu fui estudar. Então a gente. E hoje a gente Foi, se organiza também do mesmo jeito, assim, por causa do Arthur, né? Do meu filho. É importante, eu acho, né? A claro, gente claro. se revezar e um segurar o outro, né? A gente teve essa experiência agora no exterior e fomos É que eu nós queria até que três. você, eu queria que você É, falasse mais, porque às vezes a gente fica assim muito fechado, assim, ai meu Deus, não, eu tenho que fazer aqui, e eu não tenho outras possibilidades, e eu não tenho como, eu não tenho grana para fazer fora, e às vezes é uma questão de planejar, de se organizar. Então, como é que foi essa experiência? Você foi para lá? Você ficou quanto tempo? eu já queria muito ter tido uma experiência no exterior. Há muito tempo. Teoricamente, eu fui tarde, né? Muitas pessoas terminam o doutorado e vão direto. Eu fui 10 anos depois que eu terminei o doutorado. Eu terminei em 2010, eu fui em 2019. Demorou, meu? Demorou, meu? Mas porque foi toda uma questão de planejamento. Veja, eu prorroguei o máximo que eu pude de a minha maternidade. Eu só fui ter filho depois de ter terminado o Uhum. doutorado, ter entrado na USP, estabelecido meu grupo de pesquisa. Ah, tá bom, agora vamos ter filho. E daí, como que eu vou enfiar uma coisa no exterior? Calma, né, gente? Agora eu preciso viver a Viver a maternidade, criança, né? Dar um deixa a tempo. gente se organizar e tudo mais. Então, eu fui tarde, mas dentro dos meus planos foi quando deu, foi quando foi Perfeito. possível. Eu não, de modo algum, me arrependo, né? Também foi um planejamento de longo prazo. E e a ideia foi essa, eu conheci a professora Carol Winston, eu trouxe ela aqui para o Brasil, ela participou do Enafim, ela foi na USP, conheceu o nosso grupo, a gente costurou alguns projetos que já estavam em andamento e que a gente começou a trabalhar juntas e a gente desenhou um projeto para fazermos juntas quando eu fosse para lá. Então Entendi. foi um preparo assim que a gente começou a planejar em 2017, eu fui em 2019. Né? Aí eu pleiteei bolsa, pleiteei em todos os lugares possíveis, numa época Entendi. super difícil de conseguir bolsa. 2019 já estava bem complexo, agora então nem se fala, mas mesmo assim eu consegui a Bolsa FAPESP para poder ir. Então só foi possível ir porque eu fui financiada. A vida lá fora é super cara, você com a sua família toda. É uma abdicação, né? De tudo que você tem aqui Uhum. para ir. Então, e foi uma experiência assim, sensacional para a família, E travou. para. Ai, meu Deus, não é possível. Internet. Nossa live. Pronto, voltou. Voltou, voltou, Voltou? voltou, voltou, voltou. Voltou? Vá, Foi uma voltou. experiência sensacional, assim, de vida para nossa família, de conhecimentos, de visão de mundo. E Uhum. profissional, né? Eu fiz assim Que contatos, massa. conexões, colaborações
muito bacanas, que com certeza eu vou dar sequência aqui, né? Então Ah, foi uma experiência, eu super recomendo. Mas é claro que eu recomendo, se você puder ir antes, vá antes. Se você puder claro. fazer o doutorado de sanduíche, vá. Se você É. puder terminar o doutorado e ir, vá. Se você Vá. não tem filho, vá sem filho. O quão antes, porque muda tanto a carreira da gente, que é claro que essa mudança ela é bem-vinda antes, Claro, entende? ela é benéfica, né? Que ela vai transformar. Hoje minha forma de gerir pesquisa é diferente, de pensar em grupo, em gerir grupo de pesquisa é diferente, e de pensar cientificamente é diferente também por causa dessa Perfeito, experiência. perfeito. Fala um pouquinho, então, já que você começou a falar sobre esse olhar. Você acredita, eu vejo muito que você está bem engajada nas redes sociais, em marketing. Pensar em gestão, que também foi tua professora que falou bastante nisso, né? Pensar em gestão, em marketing hoje, né? Acabou que a gente está no meio da pandemia, a gente teve que se... A pandemia ainda não acabou. Então, a gente está tendo, né, um novo momento e o quanto é importante um fisioterapeuta pensar nesses outros aspectos também. Eu acho uma pena a gente não ter isso e a gente não oferecer reflexões e esse tipo de conteúdo para os nossos alunos na graduação. Não ter Com um certeza. espaço, uma disciplina que trate sobre marketing, gestão de negócios, e um pensamento realmente empreendedor aí, sabe? Que precisa ser desenvolvido nos Ó, profissionais. precisando nos grupos, eu estou à disposição. Precisa. Exato, precisa. Isso precisa ser desenvolvido. Com Alguns certeza. professores pulverizadamente falam ou Falo. comentam no meio das suas aulas. Na USP, por exemplo, os meninos têm a oportunidade de fazer disciplinas em outros cursos, então eles fazem. Por Perfeito. exemplo, na FEA, na ECA. Então, eles têm chance de ver mesmo no marketing, eles têm chance de ter um pouco dessa vivência, né? E vários têm trazido um feedback bacana pra gente, assim, Que sobre essas massa. disciplinas Isso é fora. perfeito, perfeito E demais. isso faz a diferença na formação do profissional, porque aprender a valorizar o seu trabalho, aprender a comunicar o seu trabalho para o leigo, aprender a profissionalizar-se em tudo que você faz. Profissionalizar a sua marca, o seu nome é a sua marca. E Perfeito. você está já comunicando essa marca desde quando você está na graduação. Desde Sempre? quando você, né, você já está comunicando uma marca, porque você já está passando uma imagem. Então, eu acho que vale o questionamento de que tipo de imagem você está passando como estudante. Né? Uhum. Essa é a imagem do profissional que você deseja ser? Ou que profissional você deseja ser? Como eu posso construir esta imagem? Então, são Perfeito. questões que eu não tinha essa clareza na graduação, mas eu tinha clareza de quão importante aquelas conexões seriam para mim. Tanto Perfeito. que a coordenadora do meu curso nos chamou para trabalhar, né, no ano seguinte. Então, assim, Fez toda a a diferença, né? imagem que você passa, o comprometimento, o compromisso fazem parte da marca que você está construindo. Perfeito. Isso, se o estudante sabe disso, eu acho que ele já vai gerir de uma forma diferente. Fazer marketing não é aprender a vender coisas que não são boas. Não é ter um Perfeito. discurso que finge algo que efetivamente não é. Não é isso. Perfeito. Aprender a fazer marketing é encontrar a melhor combinação de palavras, a melhor associação de imagens que comunicam e que falam com os desejos de um cliente. Perfeito. E a gente está vendendo um serviço, a gente está vendendo um produto. Como eu vou combinar palavras e combinar imagens que traduzam aquilo que eu sou ou que eu estou buscando ser, mas que em primeira instância atende às necessidades de alguém que está do outro lado ali procurando Perfeito. exatamente por aquilo. Então, nós precisamos saber sobre isso. E sim, Ai, nós precisamos nos comunicar bem. E acho que é uma perfeito. falha ainda na profissão.
Perfeito. Esse final de semana eu vou estar ministrando um curso de oratória e vídeos para fisioterapeutas. E é bem isso, porque assim, eu comecei a perceber o quanto alguns alunos, eles tinham um potencial enorme, né, voltado à técnica, a forma como resolvia problemas, tá? Eles eram muito bons em resolver problemas, mas eles não sabiam se posicionar, não sabiam como se apresentar, não sabiam em um momento onde o paciente estava em dúvida dele clarear, né? Porque assim, se comunicar é muito você entender como o outro, né? Entende aquilo que você está falando. Às vezes você está falando em uma língua, ele está entendendo em outra língua, então a gente precisa aprender tudo isso para poder potencializar toda essa grandiosidade da técnica que alguns alunos têm, que alguns profissionais têm, que fica travado ali e não consegue desenrolar justamente por causa dessa comunicação. Camila, me fala então, a gente está chegando aqui 10 minutinhos para o nosso final da nossa live, eu queria que você falasse três coisas, três coisas que todo profissional precisa ter para conseguir, não vou nem falar sucesso, mas alcançar os seus objetivos, concretizar as coisas, entendeu? O que é que você acha que três coisas, né, que o fisioterapeuta precisa ter aí para deslanchar? Ai, difícil três coisas. A primeira, assim, que me vem à mente é compromisso com a qualidade. Ai, Eu ótimo. acho que essa é compromisso consigo mesmo, com a qualidade do que você oferece e compromisso com o outro. Compromisso com a dor do outro, com a necessidade do outro. Perfeito. Tem um pouco a ver com compromisso barra comprometimento, né? Boa. É um pouco a união dessas duas coisas. Eu acho que um bom profissional, em especial um fisioterapeuta, tem que ter um olhar, uma escuta, Ai, que uma linda. empatia, um olhar, não tem nenhuma conexão religiosa, mas é um olhar caridoso para o sofrimento do Perfeito. outro, porque a Perfeito. gente lida com o sofrimento do outro, em última instância, em especial assim na neuro, né? Em Uhum. especial na neuroadulto, em especial quando vem doenças numa pessoa que estava perfeita e do dia para a noite ela teve uma doença Um absolutamente surto. incapacitante, né? Então, esse olhar compreensivo, generoso, empático, solidário com a dor do outro e dos que estão ao redor do outro. Eu acho que isso faz muita diferença no profissional que você é. Então, assim, a primeira tem um pouco a ver com ética, né? Porque é o Sim, compromisso e o compromisso. comprometimento. A segunda tem a ver com empatia, humanidade, caridade. E a terceira tem a ver com qualidade com a sua própria formação. Então, empenho em ser a sua melhor versão a cada dia, a cada mês e a cada ano. E para isso envolve um esforço não só em adquirir conhecimentos técnicos, mas Sim. também em adquirir conhecimentos que vão para além da área Perfeito. da fisioterapia. Então, quando você Perfeito. tem esse compromisso de ser uma melhor versão, de fornecer qualidade naquilo que você está oferecendo, vendendo para os teus clientes, ele tem que ser subdividido em o que é a minha formação técnica e o que é a minha formação, eu vou dizer complementar, mas não porque ela é menos importante, mas que Tá. ela é adjacente aos conhecimentos técnicos, mas que somadas aos Uhum. conhecimentos técnicos me farão um profissional Fechou. melhor. Então tem a ver com gestão de tempo, com organização de finanças, educação financeira, Sim. tem a ver com marketing. Então eu acho que essa tríade gestão do seu tempo. Não é exatamente certo falar gestão do tempo, você não gera o tempo, você organiza as suas atividades em função do seu Do tempo. Na verdade, tempo. você gera as suas tarefas, né? Não o seu Perfeito. tempo. Mas essa coisa de gestão de tarefas, de educação financeira,
e de conhecimentos em marketing são fundamentais aliados aos seus conhecimentos técnicos. Em algum momento você vai ter que pôr na balança um ou outro. É duro crescer ao mesmo tempo. Então, eu vou dizer, na minha experiência, eu adquiri uma Verdade. pancada de conhecimento técnico. Eu percebi, quando eu estava lá para os meus 30 e poucos anos, que eu ia numa roda de conversa de pessoas melhores do que eu e eu não conseguia falar, eu só escutava. Fora da fisioterapia em especial. Caraca, mas tá chato demais isso. E por que tá chato demais isso? Porque eu priorizei demais o meu crescimento técnico. Eu só lia sobre aquilo, fim de semana, semana. Eu falei, você não lê um romance, Camila? Não. Você não lê um livro de autoconhecimento? Não tenho tempo para essas coisas. Imagina, não dá tempo. Aí lá pros 30 e poucos eu falei, não dá, entendeu? Não dá. Tenho que ampliar. Eu realmente preciso. Eu quero estudar um pouco mais, sei lá, sobre filosofia. No momento eu estou lendo sobre filosofia. Eu quero estudar mais sobre gestão e produtividade, sobre gestão de pessoas. Né? É tão importante. Então, hoje, mas eu senti que assim, essa foi a ordem para mim. Hoje em dia, eu acho que os meninos que estão vindo aí, eles já estão numa outra pegada, eles já têm meio tudo junto misturado. E acho importante saberem que é fundamental darem igual peso, né, para os conhecimentos técnicos e para esses conhecimentos adjacentes que vão te fazer uma pessoa melhor e, consequentemente, um profissional melhor. Né? Que coisa linda escutar isso de você, de verdade. E quando eu vejo você falar sobre a escutatória, me dá uma calma, sabe, no coração, porque eu acho que escutar é algo tão lindo, né, que a gente deve fazer. Meu pai sempre me ensinou que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Era pra gente escutar muito mais do que falar, mas acaba que a gente é tão ansioso que a gente fala muito mais do que escuta. E, nossa, um simples, né? Eu tava dando um exemplo essa semana de o quanto escutar pode influenciar diretamente até no nosso tratamento, né? Numa avaliação. Se a gente escuta mais do que fala no momento da avaliação, em vez de a gente ficar se gabando e falando sobre não sei o quê, da gente trazer informações para o paciente, cara, isso é ouro lapidado ali, né? De informações sobre o seu tratamento, sobre os seus objetivos, que às vezes você está pensando em uma coisa, mas o que toca no coração da outra pessoa é outra coisa completamente diferente. Ah, você quer botar ela para andar, não sei o quê. Ela só quer pentear o cabelo e tá tudo certo, entendeu? Então, são detalhes que a escuta traz muito isso pra gente. Então, eu acho extremamente importante que o fisioterapeuta comece a sentir, a perceber tudo isso que você está falando, porque isso, além de ser muito lindo, né, de ser muito empático com o outro, é extremamente verdadeiro, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de estar escutando isso de você. A Ana também falou muito disso na live que a gente fez. E, cara, só felicidade mesmo estar escutando isso. Deixa aí, vai ter o último recado. Eu sei que vão ter várias palestras, cursos que você vai fazer aí nesses tempos aí. Fala aí. Ai, tem um tanto de coisa. Esses próximos finais de semana, até o dia 12, 13 de dezembro, eu tô com cursos aí, análise do movimento humano rodando. Eu tenho 2 cursos em São Paulo, um curso no Rio, e tem um monte de convite aí ainda por acontecer, de palestras, de congressos, tem. Eu vi você compartilhando um hoje sobre... Estava hoje de manhã falando sobre prática baseada em evidências. Na semana que vem eu tenho um que eu acho que é com o pessoal da UFRN, né, do Rio Grande do Norte. Vou falar de telereabilitação. Enfim, tem bastante coisa rodando aí, mas eu tô doida esperando por férias. Eu tô saciada, sonhando por dar uma vai mesmo, vai. É extremamente importante, né? A gente mas esse ano foi tão bom, assim, olha, foi um ano difícil, mas diante de todas as dificuldades, foi um ano de um crescimento, assim, pessoal, profissional para mim tão grandes, de uma conexão com tantas pessoas, um ano em que eu conheci tanta gente boa através da internet. Eu me inspirei em tantas pessoas boas também pelas redes sociais, sabe? E sei que inspirei também um tanto de outras pessoas. Com então, certeza. essa troca que aconteceu
em função desse veículo de comunicação, transformou, assim, transformou a minha forma de pensar, transformou as minhas interações, transformou até o meu sentido, assim, de vida, de ver o significado da vida, inclusive. Sim, Me fez poder abrir um pouco as portas da universidade para esse Brasilzão. Gente que talvez que nunca teria a massa. chance de visitar a USP ou de conhecer o nosso Uhum. laboratório ou saber sobre os nossos projetos de pesquisa, essas pessoas tiveram a chance de conhecer os nossos estudos, de me ver explicando um artigo publicado, ou de conhecer o nosso trabalho de extensão comunitária com os pacientes de AVC e de Parkinson. Então, eu acho que foi um ano em que, olha que gozado isso, eu estou refletindo agora, mas foi um ano em Hum. que eu me abri pra caramba para o mundo, mas eu também tive tempo para olhar para dentro. Olha Que que massa, coisa né? maluca isso, né? De olhar para dentro e de crescer também como pessoa. Então Sim. eu nem sei como deu para fazer isso, mas deu. Foi um dos anos que eu mais li, que eu mais estudei, que eu mais dediquei assim, não, eu quero adquirir esse conhecimento, agora eu quero aprender isso aqui, Uhum. né? Muito Uhum. bacana isso. E ao mesmo É, tempo que eu mais expus minha vida, meus conhecimentos, a universidade, o grupo de que massa. pesquisa. Então foi uma coisa assim de ir para fora e de olhar para dentro, de ir para fora e de olhar para dentro. Uma experiência 2020 bacana. vai ser um ano de muito aprendizado. Eu acho que para muita gente, assim, né? Foi um ano extremamente positivo também para mim. E eu acho que quando mais a gente vai tirando os saldos, né, assim, das coisas que vão acontecendo e olhando por um lado, numa perspectiva muito mais positiva, a gente consegue sim, né, se encher de, puxa, realmente foi bom. Tiveram várias coisas horríveis, né? Uma pandemia, tem Claro. coisas que não dá, né? Não dá pra gente dizer, ah, foi tudo maravilhoso, não. Mas com certeza muita gente está evoluindo, muita gente está crescendo, que massa, que a gente consegue perceber isso. Camila, eu não tenho palavras de verdade para te agradecer. A 1 hora passou, a gente nem sentiu, pelo menos eu não senti. Queria muito te agradecer por você ter dedicado 1 hora do seu dia, do seu precioso tempo, né, que a gente falou tanto aqui de como é importante a gente priorizar isso, para falar um pouquinho sobre sua vida, inspirar um pouquinho mais as pessoas, inspirar colegas. Ah, não, é isso mesmo que eu quero. Você falou de ir para fora, você falou de construir uma carreira muito mais sólida. Então, assim, você deu várias dicas que vai deixar aí. Se a gente conseguiu deixar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha Uma de alguém, a gente já sementinha. ganhou a noite. Então, Já eu ganhamos já a fico muito noite. feliz. Eu Adorei fico as muito feliz. mensagens, viu, aqui no chat, o pessoal, os É, inspirados aí. Muito obrigada pelo carinho. Esse carinho a gente sente, eu sinto cada mensagem que eu recebo, cada coraçãozinho que vocês batem aí. É uma troca que dá muita satisfação para mim. Eu continuo perfeito. fazendo justamente por causa dessa Disso, né? satisfação que vocês também nos proporcionam. Obrigada pelo convite, continue seu trabalho, Bianca. Foi um Ah, prazer te obrigada, conhecer Camila. Ah, e um a prazer gente vai todo ter meu. outras oportunidades. Vai sim, com certeza. A gente vai ter muito tempo aí para compartilhar, para trocar ideias, conversas, enfim. Estou super à disposição aí. Eu queria te pedir para a gente sorrir, para as pessoas tirarem print, porque vejam só, Ah, essa live vai ficar salva por 24 horas aqui no meu IGTV e depois de 24 horas ela vai lá pro meu canal do YouTube, né? Eu vou divulgar aqui o link, mas aproveita, manda para todo mundo, porque live boa assim, gente, a gente compartilha. O que é bom, a gente que manda pro lindo. universo, né? A gente manda pro universo. Muito bom. Não guarda só para você não, bebê, viu? Vamos, sorria, Camila Sorrisão. Valeu, Bianca. Tirou um print. Já tirei o meu, vocês tirem o de vocês também. Gente, obrigada. Pronto, já foi o print. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Valeu, Vai ter gente. mais Muito Live Inspira em obrigada. dezembro. Camila, mais uma vez, obrigada. Uma excelente noite, galera. Vamos com tudo, vamos para cima, vamos construir e fiquem com Deus. Um beijo, boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.